Hoje, o mais definidor critério de ascensão econômica é a produtividade e a agregação de valor na sua produção, seja no setor agrícola, no setor manufatureiro, no setor de serviços. Uma das maneiras de permitir que isso aconteça é aumentar o volume de recursos disponíveis para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Há 30 anos eu fiz um estudo que mostrava que o Brasil investia cerca de 1% em PDI e a China 0,2%. Hoje o Brasil continua com o mesmo 1%, a China já está convergindo rapidamente para a média dos países que mais inovam, em cerca de 2,3% do seu PIB. Sem esse investimento, o Brasil vai ter muita dificuldade em se tornar uma economia sofisticada. Por isso que é tão importante esse processo de reformas institucionais que devem liberar recursos para que os empreendedores possam fazer esses choques de inovação tão necessários ao crescimento econômico do país. Nos últimos 70 anos, não há nenhum milagre econômico que não tenha sido feito em associação com uma ênfase muito grande em comércio exterior. É o caso da Alemanha, do Japão, da China, do Chile, da Espanha, Coreia do Sul, Singapura. O comércio exterior foi a força motriz do processo de ascensão da renda desses países. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Apenas cerca de 25% do nosso produto interno bruto são resultantes da soma de importações e exportações. Nós vamos trabalhar muito nesses próximos 4 anos para que a gente chegue a um mínimo de 30%, o que já faria com que o Brasil sinalizasse uma maior participação no comércio internacional. Nós estamos buscando isso por meio de acordos com as principais economias do planeta, com a União Europeia, com economias do Sudeste Asiático, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul. Temos aí um novo relacionamento com os Estados Unidos. E, claro, a gente precisa também fazer alguns movimentos autônomos, de abertura independente, de abertura soberana. Vamos fazer isso em setores de grande capacidade de incremento da produtividade, como é o caso das tecnologias da informação e dos bens de capital. Pontualmente, a guerra comercial, a chamada guerra comercial, esse processo duro de ajuste das relações entre as duas superpotências econômicas, pode trazer oportunidades para o Brasil. É o caso do aumento das nossas exportações de soja, de proteína animal como um todo. Os chineses devem também acelerar o processo de acreditação de alguns frigoríficos brasileiros. Há oportunidades, sem dúvida alguma. Há uma espécie de possibilidade de substituição de exportações americanas para a China por exportações brasileiras para a China. Mas, no limite, o Brasil é um país que tem de passar por um processo de modernização econômica, de reforma institucional, reformas estruturais, que observam maior chance de sucesso quando o clima internacional, quando a economia mundial está em expansão. No momento em que você tem uma economia de 22 trilhões, uma economia de 19 trilhões de dólares, como é a economia americana, em contencioso, como a economia de 13 trilhões de dólares, como é a economia da chinesa, é natural que o nível de incerteza cresça bastante no mundo, e isso obviamente deixa o freio de mão puxado por parte de investidores que poderiam direcionar seus recursos para países como é o caso do Brasil. Ou seja, no limite, com uma conflagração comercial entre as duas principais superpotências econômicas, todos perdem. O presidente da República nos deu instruções muito claras na frente comercial. Devemos realizar negócios com todos os países do mundo sem viés ideológico. Isso significa, sobretudo, ir à busca do tempo perdido, como é o caso das nossas relações com os Estados Unidos. São as duas maiores economias do continente americano, as duas maiores democracias do Ocidente e que têm um intercâmbio comercial muito aquém do desejado. Nós vamos buscar oportunidades com outros países também, no Sudeste Asiático, na Europa, na África, sempre prevalecendo o interesse nacional do Brasil. Bom, o SEBRE desempenha um papel pioneiro e eu diria fundamental na definição daquilo que é a inserção internacional do Brasil. Ele congrega gente da diplomacia, do jornalismo, da academia, do empresariado, ou seja, diferentes perspectivas que ajudam a enriquecer a tomada de decisões. O Brasil, durante muito tempo, foi um país que produziu pouco conhecimento na área de relações internacionais, um pouco pelo seu tamanho, um pouco pelas suas circunstâncias histórico-geográficas, mas o SEBRE tem cumprido esse papel de difundir com qualidade o conhecimento sobre o que deve ser a inserção internacional do país.